governo começou o ano com as contas no vermelho. Países que nem o Brasil estão já, vamos dizer assim, esticando a corda, estão com endividamento, já gastaram, estão no auge de grandes projetos, etc. e tal. Isso significa que quando acontece uma crise internacional, nós vemos o capital indo embora, e por isso, muitas vezes, um problema na balança de pagamentos, o preço das nossas exportações caindo e o governo numa situação difícil, porque esticou demais. Para cortar despesas, a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso um pacote de medidas provisórias. Era parte de um esforço para economizar quase 70 bilhões de reais ainda em 2015. A MP 664, aprovada pelo Congresso, dificulta o acesso à pensão por morte. Antes, a Previdência não exigia carência para conceder o benefício. Agora, é preciso contribuir durante pelo menos 18 meses e só pode receber o dinheiro quem provar que esteve casado ou em união estável durante 2 anos antes da morte do trabalhador. A pensão será vitalícia apenas para a viúva ou viúvo que tenha mais de 44 anos. Quem for mais novo vai receber o benefício por um período que varia de 3 a 20 anos. A pensão que couber aos filhos deixa de ser paga aos 21 anos, como é hoje, sem qualquer carência. Para a base do governo, as mudanças evitam fraudes. Disfunções que já deveriam ter eliminadas muito antes, lá atrás, para não desperdiçar o dinheiro arrecadado de toda a população brasileira. Mas a oposição reclamou. Você não pode punir o homem ou a mulher que age com boa intenção em decorrência do fraudador. A Previdência que identifica a fraude, o governo que faça a identificação da fraude e puna. A medida provisória mantém a regra atual para o auxílio-doença. O INSS paga o benefício a partir do 16º dia de afastamento, mas permite que clínicas particulares façam a perícia médica. De novo, a oposição criticou. O governo é contra a terceirização. Interessante é que no texto da medida provisória, ele coloca uma terceirização para os peritos médicos. Como é que tem coerência? Mas para parlamentares governistas, a medida vai favorecer cidades onde não há peritos do INSS. Para que a gente, de uma vez por todas, inclusive, acabe com todo tipo de manipulação. E essa tem sido uma luta, inclusive, da carreira, é bom lembrar isso. Os senadores também votaram a MP 665, que muda as regras para o seguro-desemprego e o abono salarial. Nas galerias, pressão das centrais sindicais, que eram contra a proposta. Até senadores do PT anunciaram que votariam contra o governo. Não com alegria, que acompanharei o voto contrário, porque, infelizmente, aquilo que eu queria construir não fosse possível o acordo. Mas o texto acabou sendo aprovado. Para pedir o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador precisa comprovar que estava empregado durante 12 dos 18 meses antes da demissão. Para fazer o segundo pedido, deve demonstrar que recebeu 9 salários nos 12 meses anteriores. A partir da terceira solicitação, a regra é a mesma que valia antes: comprovar o recebimento por 6 meses. O desempregado também deve frequentar curso de qualificação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo anual é pago ao trabalhador que recebeu, em média, 2 salários mínimos por mês. Pela lei anterior, tinha direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar esse prazo para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço, como funciona no caso do 13º salário. O Congresso manteve o pagamento proporcional, mas reduziu o prazo de trabalho de 180 para 90 dias. O senhor Joaquim Levy é um ministro a serviço do capital financeiro, contra os interesses dos trabalhadores.
O senhor Joaquim Levy, este caminho que está apontando, só servirá para o abismo. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo, não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. E virão medidas, como já veio a medida que aumenta a contribuição dos bancos sobre o seu lucro líquido. Essa é outra medida do ajuste fiscal. O texto, que será votado no segundo semestre, aumenta de 15% para 20% o imposto pago pelos bancos. É um esforço do governo de aumentar a arrecadação. Na verdade, o governo está fazendo medidas que atingem os trabalhadores, o governo está fazendo aumento de impostos, não só nos bancos, o governo já fez outras propostas também, que já estão funcionando, o governo elevou a CID, o governo aumentou PIS/COFINS, o governo já aumentou IOF. Então, na verdade, o governo está buscando aumento de receita e corte de despesa. Para aumentar receitas, o governo enviou e o Congresso aprovou outra medida provisória. O texto eleva as alíquotas de impostos que incidem sobre a importação. O PIS/PASEP sobe de 1,65% para 2,1% e a COFINS vai de 7,6% para 9,65%. Dilma Rousseff enviou uma quinta medida provisória do ajuste fiscal. A MP 669 elevava a contribuição previdenciária de 56 setores da economia, como construção civil, comércio e tecnologia da informação. Mas o texto nem chegou a ser discutido. O presidente do Congresso decidiu devolver a matéria ao Palácio do Planalto. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à Presidência da República. Esta matéria poderia ser perfeitamente veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República. E foi o que ela fez. 2 semanas depois, Dilma Rousseff enviou o mesmo texto ao Congresso, dessa vez por meio de um projeto de lei. A proposta já passou pela Câmara e deve ser votada no Senado no segundo semestre. Muito possivelmente isso vai atravessar agosto. E em atravessando agosto, então acho que a gente pode melhorar até mais o texto, se esse for o entendimento aqui no Senado.